Professor, Oi, fala, é, Luiz. tu tem um e-mail que eu possa, mandar os temas? Tenho sim. Ah, pode me mandar? Uhum. Eu vou escrever aqui, tá? Tá. Mas, Luiz, tá ouvindo? Oi. Não se preocupa tanto com os temas agora, porque a gente tá fazendo agora mais uma revisão também. Então, semana passada a gente revisou um. Essa semana a gente vai revisar aquele que tu tinha dúvida semana passada, lembra? Uhum. Do texto. Então a gente tá revisando para que a gente consiga fazer com calma, tá? Tá. Eu mandei ali o e-mail. Então, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Tá. Bom O dia, dia tá senhor. bem bonito, bem legal. Bom dia. Bom dia. Todo mundo levantou, tirou a remela do olho, tomou café. Isso aí. Bom, hoje a gente vai seguir, tá? Fazendo aquela nossa revisão, tá? Daqueles materiais que a gente já tava, que eu já tinha mandado e tal. E hoje a gente vai trabalhar em cima do segundo material aquele, que é um texto falando sobre a geografia do estado, certo? Só peraí que tá chegando mais gente. Esse texto aqui, ó, pessoal. As geografias oficial e invisível do Brasil. Algumas referências, tá? Que é desse professor, o Rafael Sanzio dos Anjos, que ele é lá da Universidade de Brasília, certo? Então ele tem um trabalho lá na Universidade de Brasília e ele publicou esse artigo aí lá numa revista lá da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Ele tem esse trabalho. Vocês lembram desse texto aí, dessa atividade? Sim. Uhum.
vou deixar o texto aqui à mão também. Qualquer coisa, a gente, se tiver dúvida, só falar que eu posso compartilhar aqui a tela dele. Tá? Mas eu trouxe alguns trechinhos ali. Tá. Então, começando ali, né? Esse texto que eu trouxe, ele é uma versão bem reduzida, tá? Do texto dele original. Eu sei que muita coisa ali, muitas palavras vão estar. Às vezes elas podem parecer bem difíceis e tal, mas a gente tentando ler pelo contexto, às vezes a gente entende, às vezes também não. Isso é natural, tá? Nem se preocupem com isso. Eu não colocaria nada que eu não soubesse que vocês pudessem fazer, tá? E eu também não espero que ninguém que tenha lido tenha entendido 100% do texto. Isso nunca acontece para ninguém, tá? Às vezes a gente entende um parágrafo, entende outra coisa, vê uma figura, tá? Então a gente vai. E é com isso que a gente vai trabalhando. O que a gente conseguir absorver, o que a gente conseguir refletir daquilo ali é o que importa, tá? Então, ali no início do texto, ele começa falando, ali no trechinho que está bem destacado, né? Não eram somente as riquezas da África e do Oriente que interessavam a Europa, mas os seres humanos que eram necessários aos colonizadores para o cultivo e a exploração de novos territórios. Certo? O que que ele está falando ali nesse texto? Ele está falando lá da exploração dos europeus, certo? Quando eles chegaram aqui na América para colonizar, tá? E dessa relação em que tinha o continente africano, a América, certo? Que era esse novos territórios descobertos, entre aspas, né? E a Europa, tá? Que tinha essa relação, esse fluxo aqui. Instaura-se um novo período de escravidão associado à acumulação de capitais e estrutura um sistema político, jurídico, econômico que permitiu o desenvolvimento de uma gigantesca empresa comercial e a expansão do capitalismo. Um monte de palavra difícil, tá? Mas o que que ele quer dizer aqui é que a escravidão, junto com todo esse negócio de explorar cana, explorar gêneros, explorar o pau-brasil inicialmente, depois a cana, tudo isso foi um negócio muito lucrativo para os portugueses, para os espanhóis, para o pessoal que estava colonizando aqui, tá bom? Então é nada mais nada menos que isso que tá querendo dizer esse texto aqui, tá? Esse trechinho. E aqui tem um mapa, né, da dinâmica desse fluxo, tá? E esse já falando de pessoas escravizadas mesmo, tá? Um fluxo ali, ó, da África para o Brasil aqui no caso, né? Aqui no século XVI, século XVII, ó, como esse fluxo ele vai se intensificando. Continuando ali no século XVII, ó, e a gente vê que esse trabalho que esse geógrafo tem, ele tem uma identidade também bem própria, né? Como a gente pode ver pelos mapas aqui que ele apresenta, ó, o fundo bem escuro, as cores predominantes, né? O preto, o vermelho, cinza. Então, que a gente costuma dizer que cartografia é uma forma de linguagem também, né? É uma forma de comunicação. Então, ele opta por usar essa forma de comunicação ali, usando essas cores e tal, tá? Então, isso a gente também tem que tá em mente, tá? Quando a gente vai fazer um mapa, quando a gente vai fazer um desenho, quando a gente está falando com alguém, a gente está se comunicando, certo? Então, é importante que, no mínimo, a pessoa entenda a nossa mensagem. E aqui um outro trecho, tá? Falando especificamente do tráfico negreiro, do tráfico de africanos vindos lá do continente africano para a América, tá? E aqui ele vai falar aqui, eu vou ler esse trechinho aqui rapidinho, tá?
qualquer coisa vocês podem falar, vocês podem comentar, tá? Era essa a ideia mesmo do trabalho com esse texto. O tráfico negreiro no continente africano para a América foi demarcado espacial e temporalmente por diferentes tratados durante quase 4 séculos. Ele falando que tiveram diferentes tratados, diferentes leis e tal, tá? A ponto de haver se tornado impossível precisar o número de africanos retirados de seu habitat, com sua bagagem cultural, para serem incorporados à nova realidade. Então ele está falando que as pessoas que foram escravizadas lá em África, elas vieram com toda a sua bagagem cultural, com toda a sua realidade, né? Apesar de não terem vindo com bens, esse tipo de coisa, e que é impossível estimar corretamente, tá? Precisamente o número de pessoas que foram trazidas para cá, até porque, enfim, foram 4 séculos, né? 400 anos, mais ou menos, de tráfico. Algumas coisas têm registros, outras não têm, muitos se perderam, muitos já era uma prática bem ruim, mas em alguns momentos era legalizada, outros não era, entendeu? E se a gente observar esse gráfico, o que a gente consegue notar ali, ó? Brasil, aqui, tá? E aqui, essa linha vertical tá em milhares, tá? E essa linha horizontal aqui são os lugares, tá? O Brasil foi o local que mais recebeu pessoas na condição de escravizadas, tá? Ali tá dizendo que mais ou menos 4 milhões. Claro que isso é uma estimativa, tá, pessoal? Tem gente que fala que é menos, tem gente que fala que é muito mais, tá? Estimativas de população, assim. Que nem a gente estava trabalhando semana passada com estimativa de população indígena, lembra? Daí a gente falou que, segundo o documentário, tinha uma estimativa de milhões, né? Estimativas da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, estimam que o número de indígenas em 1500, no território que seria conhecido depois como Brasil, ficava em torno de uns 10 milhões. Hoje esse número reduziu bastante para mais ou menos uns 800 mil, menos de 1 milhão. Então saiu de 10 milhões para menos de 1 milhão. Daí todas aquelas coisas que a gente tinha visto semana passada, né? Confrontos, espalhando doenças, esse tipo de coisa, tá? E ali estão os outros locais, né? América Espanhola, América Britânica, Estados Unidos, Antilhas Francesas, Antilhas Britânicas, tá? O Brasil foi o local que mais recebeu, tá? Esse, esse movimento forçado, tá? Essa migração forçada de pessoas. E isso também se reflete hoje em dia nas estimativas de população, né? E na cultura, e em vários aspectos que constituem a população brasileira hoje, tá? Tudo isso que a gente está falando é para analisar o hoje. Por isso que a gente está trabalhando um pouquinho com a história, com a população, tá? E aqui mostrando um mapinha, né? Outro mapa com a mesma identidade, né? Com esses fluxos, essas tendências, tá? Diáspora, África, Brasil e os deslocamentos no território brasileiro. Então ali, ó, os fluxos de chegada, certo? Vindos de fora. Todos esses fluxos com diferentes intensidades, com diferentes temporalidades, né? Também essas diferentes cores aqui que ele usa, o branco, o vermelho, o amarelo, também são para marcar ou diferença de fluxos, ou diferença de origem, ou diferença de tempo, né? Temporalidade. Então, tudo isso está marcado aqui nessa cartografia, certo? E aqui as bolinhas, né? Dizendo respeito à população mesmo. E os fluxos internos, né?
chegada aqui no Nordeste brasileiro, fluxo, tá? Aqui no Sudeste, aqui no Sul. Ó, e o que o autor fala ali? A geografia do Estado brasileiro se desenvolve nesse contexto secular de dominação e exploração dos territórios de povos subjugados, matrizes indígenas, entre aspas, e africanas. Foi no Brasil colonial que mais se importou força de seres humanos africanos de diferentes matrizes étnicas, e fomos a última nação a sair do sistema escravista, amenizado institucionalmente por algumas leis anteriores, a do ventre livre, entre outras, concluindo com a assinatura da Lei Áurea, devido a pressões internacionais em um contexto interno de tensões. Tá? O que ele está falando aí? Que esses territórios, que essa dominação e exploração desses territórios também está muito ligado com a questão das atividades econômicas. Eu não sei se vocês lembram que eu até fiz um vídeo lá e postei para vocês. Não sei se vocês conseguiram ver. Alguém conseguiu? Deixa eu ver aqui. Essa é a atividade do segundo dia, Suelen. É bem no início, acho que foi no início de abril. Eu não sei exatamente a data que foi postada, mas foi no início de abril. E aqui tá, olha esse outro mapa com as mesmas características, né? Esse aqui, inclusive, estava no texto, tá? Falando das principais ciclos econômicos coloniais, tá? Então, ali em verde aqui, ó, esse verde aqui na Amazônia, na região norte. Eu não vou falar por temporalidade, nem dar datas específicas, nem nada disso, porque a gente vai trabalhar mais com a configuração espacial do que com precisamente a história, tá? Então a gente vai ver mais a questão espacial, como isso se distribuiu no território, apesar de também estar falando de história, tá? Então ali os principais fluxos econômicos no Brasil, tá? E daí eu falei naquele vídeo lá que eu postei lá para vocês, tá? Esse em verde aqui foi o ciclo ali da borracha, tá? Ciclo da borracha lá na Amazônia, certo? Então esse é um dos grandes ciclos que teve um ciclo de curta duração. E aí ele vai falar de vários, ó. Esse aqui no litoral, pegando toda essa região aqui em vermelho, que a gente está vendo, ali por baixo do branco, né? Ele tá, que é o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Que foi um dos mais duradouros, tá? Ele dura até hoje, no caso. O Brasil ainda é um grande produtor de cana. Não nos mesmos moldes, é claro, do que naquela época da colonização, né? Mas também não tá muito diferente. E daí, só ressaltando algumas coisas assim, né? Produção de cana, tá? O primeiro gênero que foi produzido, né, e foi explorado em larga escala aqui no Brasil foi o pau-brasil, certo? Isso aí todo mundo sabe lá, desde a chegada dos colonizadores lá, da invasão, né? Foi a exploração do pau-brasil, tá? E depois, posteriormente, trouxeram a cana, que era um produto que tinha muito valor lá para os europeus para exportar, porque aqui tinha um clima que era bem mais favorável, certo? E aí, o que aconteceu? Principalmente a mão de obra usada era mão de obra de pessoas escravizadas, certo? Inicialmente com os indígenas, que nem eu acho que vocês conseguiram ver nos documentários, aqueles que a gente estava trabalhando, e posteriormente com pessoas trazidas da África, tá? Hoje, atualmente, ainda existe muito essa questão, o uso da cana, tá? O plantio da cana, nos moldes, não um trabalho escravizado, mas
também um trabalho bem precário, né? Que as pessoas vão lá e cortam cana por produtividade, tem muita história dos boias frias também, tá? Principalmente aqui na região Nordeste e também na região Sudeste lá, tá? A cana hoje também é muito usada para fazer o tal do biodiesel, não sei se vocês já ouviram falar. Biodiesel não, o álcool, o etanol, tá? Também ela é muito usada, muito cultivada lá na região Sudeste. E daí aqui, ó, Qual é o nome daquela que é pra fazer borracha? fazer borracha É. é a da árvore, a seringueira, tu diz? Sim, é, isso aí, isso aí. É, da Ah, tá. seringueira. Uhum, é. Esse também foi um outro ciclo lá na Amazônia, né? Ciclo da borracha. E a gente vai vendo o que importa desse mapa para a gente observar, ó, essa cor aqui em amarelo, tá? O ciclo da mineração, essa corzinha em azul aqui, ó, azul mais escuro, o ciclo do café, tá? Que o Brasil, enquanto colônia, e também enquanto império, e também enquanto república, ele passou por diversos ciclos econômicos ligados principalmente a produtos extraídos da natureza, tá? A café, é pau-brasil, é cana, borracha, minério e hoje soja, tá? Não difere muito do que foi, só que o modo desse trabalho saiu de um modo escravagista e passou para um modo mais assalariado, tá? E daí, se a gente observar aqui o trecho do texto que o autor está falando, olha lá, ó, observando as regiões de produção colonial e imperial e a atual distribuição demográfica do Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010, a constatação mais evidente é que a nossa população ocupa ainda os espaços coloniais, tá? Ou seja, os outros territórios continuam sob o controle real ou potencial dos segmentos dominantes e instâncias decisórias, o Estado. E aqui, ó, o Estado não busca alterar essa geografia colonial. Isso aqui ele está chamando de geografia colonial, tá? Porque hoje a maioria das cidades, a maioria dos locais onde as pessoas no Brasil estão instaladas, são em torno desses locais de onde teve essas grandes atividades econômicas, tá? Esses grandes ciclos econômicos coloniais, tá? Essa realidade geográfica evidencia o quanto, consciente ou inconsciente, trabalhamos para a manutenção de uma estrutura espacial conservadora, na qual o uso do território é conflitante nas fronteiras e nos grupos socioeconomicamente envolvidos, com lugares bem demarcados no sistema vigente, mesmo as contradições na fragmentação do espaço. Eita, só palavra difícil, né? Vocês tiveram muita dificuldade? É, um pouco. Não. É, Não. ele Não. fala umas palavras bem Não. rebuscadas, né? É bem difícil mesmo, tá? Mas é aquilo que eu falei, assim, que a gente conseguir pegar aí, que a gente conseguir fizer a gente pensar sobre alguma coisa. Não estou dizendo que tem que concordar, tá? Pode discordar também, tranquilamente. É essa a intenção, assim, a gente ter essa troca de ideias, essa discussão com esse autor, tá? E daí isso que ele fala, né? A população ainda ocupa espaços coloniais. E daí trazendo de novo esses dois mapas aqui, que também estão presentes nesse texto, esse mapa anterior das atividades econômicas, que ele chama de regiões geoeconômicas, e a população do município, né? E as populações do município, a distribuição populacional do Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. E daí ali, ó, quanto maior for a bolinha, maior o tamanho dessa população, ó. E pelo que a gente vê, são bem próximas, né? Ó, as regiões aqui do ciclo da cana, ó, o ciclo da borracha, tá? Lá no estado do Amazonas, lá pode ser ali em Manaus, depois escoando para Belém, tá? Olha o ciclo da mineração lá.
Ouro Preto, aquelas cidades, Minas Gerais, tá? Ciclo do café, ó, que fez São Paulo ser o que é hoje, né? Concentrou aquele monte de riqueza lá em São Paulo e fez São Paulo conseguir se industrializar primeiro, né? E os outros ciclos, tá? Mineração também, ó, a gente vê que a população brasileira está essencialmente concentrada onde teve atividade econômica colonial, tá? Isso se mantém até hoje. Beleza. E falando assim, ó, das consequências, né? De como se deu esse processo de escravização e essa população negra, tá, que veio da África, o que aconteceu com ela? E daí aqui a gente traz um resgate histórico de algumas leis, de alguns fatos que ocorreram, tá? Durante todo esse processo. 1837, tá? A primeira lei de educação, em que os negros não podiam ir à escola. A lei de 14 de janeiro de 1837. São proibidos de frequentar escolas públicas, primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos, tá? Então essa proibição de frequentar a escola, a educação, inclusive os ex-escravizados libertos, né? E daí aquilo que ele tinha falado lá, deixa eu voltar aqui um pouco, sobre essa questão da abolição, né? Devido a pressões internacionais num contexto de tensão, né? Então aqui a gente teve nessa época, lá na metade do século XIX, lá, 1850, a gente teve a Lei de Terras, né? A Lei de Terras que instituiu que só poderia ser adquirida a terra no Brasil a partir da compra, né? Antes, e daí isso mudou muitas vezes, né? Inicialmente foi lá as Sesmarias, a concessão de Sesmarias, ainda quando era colônia, então a coroa portuguesa cedia vastas extensões de terra para as pessoas, para os nobres, para os ex-combatentes de guerra, virem aqui e explorar, ocupar esse espaço. Teve uma época também que, em 1822, que teve uma lei de livre posse, né? Então as pessoas podiam se apossar das terras que quisessem. E a partir dessa lei aí, lei de terra, ela afirmou que só com a compra tu podia adquirir terra, tá? Só que daí como as pessoas negras, libertas, ou não iam conseguir adquirir terra, não iam conseguir adquirir terra, tá? De maneira nenhuma. Principalmente pela questão também legal, né? Porque para te ter uma terra tu ia precisar de um, como é que é o nome? Daquele papel que diz que tu é proprietário da terra, só que daí tu não tem acesso à linguagem, né? É, pode ser um contrato. Só que daí tu não teve acesso à linguagem, tu não teve acesso a ler, a escrever, sabe? E tu também não teve remuneração pelo teu trabalho. E daí como é que tu vai comprar? Daí como é que tu vai assinar, sabe? Como é que tu vai registrar essas coisas legalmente? Entende? Também é uma forma de exclusão, né? E daí essa série de leis aqui que ficaram conhecidas como leis, aquelas leis para inglês ver, né? Lei do ventre livre, né? Que dizia que a partir de 1871, que dizia que os filhos das pessoas, das mulheres escravizadas a partir de determinado momento nasceriam livres. Só que como é que uma criança vai, sabe, ela é criança, como é que ela vai se virar, né? Então ela ficava na condição ali ainda de escravizado e tal, tá? Lei do sexagenário, que a partir dos 60 anos a pessoa estava liberta do trabalho escravo. Mas daí quem é que vivia até os 60 anos? Se a gente pegar a expectativa de vida hoje, ela gira em torno de 80, 70, forçando ali, tá? Imagina naquela época, com o trabalho forçado, com várias questões aí, né? Quem é que vivia para ficar livre? Até que chegando em 1888, com a abolição, tá? Após 388 anos de escravidão, certo? E isso muito ligado também com a pressão que os ingleses estavam fazendo, né?
Eles estavam em plena industrialização lá, Revolução Industrial e tal, bombando, com um monte de fábrica, com um monte de indústria, e eles querendo expandir o mercado deles, né? Vender os seus produtos para outros países. Só que daí como é que tu vai vender coisas se as pessoas não podem comprar? As pessoas não têm poder de compra. Então eles ficaram fazendo pressão para que o Brasil abolisse o sistema escravista, e foi o último país a abolir, tá? Para que as pessoas tivessem poder de compra para poder comprar, certo? Então, também teve essa grande pressão. E daí, a partir de 1890, essas pessoas que teoricamente estavam libertas, né? Porque, por exemplo, são 2 anos, né? Uma época em que tu não tem os meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Então, provavelmente muitas pessoas ainda não sabiam e permaneceram nessa condição. Mas ali, 2 anos depois, veio essa lei dos vadios e capoeiras, né? Ou seja, pessoas que estavam na rua, que não tinham um emprego fixo, remunerado, elas eram consideradas vadios, sem trabalho, sem residência, e elas eram presas, tá? Então, essa questão do encarceramento da população negra, desde lá do fim da abolição, né? Daí, como é que a pessoa vai... Isso eu tô jogando problemáticas, tá? Para vocês irem pensando. Como é que uma pessoa, depois de 2 anos de libertação, entre aspas, vai ter um emprego, vai ter comprovado e tal, né? Um emprego remunerado. E daí também teve a questão do próprio Estado brasileiro, ele incentivar, né, que pessoas de outros países viessem para trabalhar nesse novo modelo industrial aí. Então incentivaram a vinda de italianos, certo, alemães, pessoas de outras nacionalidades para trabalhar nesses postos de emprego remunerado. Mas a população negra também ficou excluída desse processo, tá? E é aí que a gente tem questões de criminalização de práticas, né, como capoeira, a criminalização do samba. E se a gente for pegar para ver ainda hoje, tem várias coisas que são criminalizadas, né? Por exemplo, o funk, o rap, são processos que, ao longo da história, se a gente olhar para a história, assim, a gente vai ver que eles ainda se repetem, certo? E daí, 1968, que é a chamada Lei do Boi, e dizem que foi a primeira lei de cotas, mas que foi para os filhos dos donos de terra, que eles conseguissem vagas em universidades e escolas técnicas, né? Quem era ruralista, quem tinha propriedade rural, conseguia essas vagas nessas universidades e nessas escolas. E daí isso tem muito a ver com lá a lei de terras, né? Quem é que poderia comprar terras naquela época, né? Quem é que acumulou terras? Porque se a gente parar para pensar hoje, o grande negócio do Brasil é terra, tá? É soja, é exploração de terras mesmo, tá? O agro é pop, o agro é tech e essas coisas aí, tudo que a gente vê. Aqui, ó, 1988, que é a nossa Constituição, né? Daí já vem para cá, né? Para a República. Nossa Constituição atual. E daí foram necessários 488 anos para ter a Constituição que dissesse que racismo é crime, né? Então, 488 anos. E daí outros eventos importantes aqui, mais recentes, né? 2001, a Conferência de Durban, em que o Estado ele reconhece, né, que vai precisar fazer políticas para reparação, tá? Que nunca existiu desde a abolição. Em 2003, a Lei 10.639, né, que institui que nos currículos escolares o ensino obrigatório de história e cultura afro-brasileira, e depois ela vai ser incluída também indígena, certo? Então, só em 2003 que a gente tem essa lei, tá? Para a gente aprofundar e aprender um pouco mais sobre essas questões, tá? Afro-brasileiras e indígenas, que anterior a isso também não era muito ensinado, não sei se hoje também é muito. E daí, ali em 2009, a primeira política de saúde da população negra. E daí a gente tem vários casos e vários relatos de violência, inclusive no sistema de saúde, de negligência, tá?
que são outras questões que a gente pode aprofundar depois. Estatuto da Igualdade Racial em 2010. E depois, em 2012, a Lei de Cotas, tá? Então, passou muito tempo, olha só. Então, escravidão negra no Brasil, esse gráfico. Chegada dos portugueses, 1500. Início do tráfico negreiro, 1550. Todo esse período, em vermelho, foi o período na escravização, né? Daí até 1850, que foi a proibição do tráfico, mas apesar de ter proibido, continuou, tá? Ilegalmente, porque era legal, no caso. E daí ali, ó, Lei do Ventre Livre, 1871, lei aquela que as pessoas que nascem seriam livres a partir de determinado momento, Lei do Sexagenário, e depois a Lei Áurea, tá? Então todo esse período o Brasil passou no período escravagista. Nesse período aqui de transição, tá? Foi aquele período do início da República, certo? Daí tu vai ter a lei dos vadios, dos capoeiras, a criminalização do samba, de várias coisas, prisões arbitrárias, tá? E a população negra só vai conseguir direito a voto em 1934, que é menos de 100 anos atrás. Então, se a gente parar para ver a história nessa linha, a gente vê que muito pouco a gente está ainda no início desse processo. Ali, ó, algumas políticas de cotas e atualmente, tá? Então, se a gente pegasse, por exemplo, gerações, sei lá, a gente ia ver que não são muitas gerações para trás, tá? Por exemplo, se a gente parar para pensar em, sei lá, eu pegar um meu exemplo, assim, eu nasci em 92, já tô bem velho. Minha mãe, 58. A mãe dela, em 30, alguma coisa assim, que era esse período aqui, ó. A mãe dela, então, data desse período. Então, a minha mãe, vó, bisavó, deve estar mais ou menos aqui, não para cá, ó. Então, a gente vê que é muito pouco tempo, tá? E às vezes a gente não tem essa dimensão, essa noção, certo? E daí, o que isso tem de consequências, né, que a gente observa até hoje? E daí, são dados, tá? São estatísticas, homicídio, tá? E violência contra as mulheres também. As mulheres negras são as maiores vítimas, por exemplo, de estupros do que mulheres brancas. Homicídio, tá? Vários dados, tá? Esse aqui é um dado bem interessante, ó. Isso aqui é um mapa da Restinga, tá? A localização da nossa escola, lá o nosso bairro. Então, aqui, ó, nesse primeiro mapa que está sendo indicado, aqui é Restinga, certo? São os bairros que deram origem à Restinga, tá? Teodora, Ilhota, Santa Luísa, principalmente a Ilhota, que fica mais ou menos lá na Zenha, tá? Não sei se vocês conhecem, lá perto do Tesourinha, da Zero Hora, do Teatro Renascença, perto da Cidade Baixa, tá? Que era o limite da cidade anteriormente, né? A cidade era principalmente o centro. Então, quem residia para fora dos limites da cidade, mais afastado do centro, era prioritariamente a população negra da cidade, tá? Assim como acontece em todos os lugares, que é um processo que a gente chama de segregação socioespacial, tá? Os preços dos aluguéis no centro da cidade são muito caros. É muito caro morar no centro. Então as pessoas acabam morando mais afastados do centro, mas as atividades acabam indo para lá e voltando todo dia para trabalhar, certo? Então a gente vê que a formação da Restinga, ela foi constituída pela remoção das pessoas desses bairros aqui mais centrais, foram removidas para cá, inicialmente para o núcleo lá da Restinga Velha, e depois de muito tempo foi construído lá as políticas habitacionais, aqueles vários prédios ali na Restinga Nova e tal. E aqui nesse outro mapa a gente vê que
teria uma projeção para um distrito industrial, que seria essa corzinha aqui em marrom, na Restinga também, tá? Então a Restinga também é fruto desse processo de segregação. Imaginem vocês as pessoas saindo de uma condição de ex-escravizada, não tendo posses, não tendo dinheiro, vão acabar vão acabar indo mais próximas dos centros, dos grandes centros, para tentar conseguir emprego, não vão ter acesso à terra, nem moradia própria, vão acabar morando onde der, né? Onde puder construir uma casa, ou com alguém que conhece, certo? E esse processo ele se perpetua, ele se repete, tá? Muito comum a gente pensar lá nas favelas da região sudeste, lá nas favelas do Rio de Janeiro, tá? Mesmo processo também, tá? Daquele processo de inchamento. Teve um momento em que as pessoas começaram a sair do campo e começaram a migrar para as cidades. Só que as pessoas que não têm condições de morar, elas vão para onde? Elas vão para as favelas, elas vão para as regiões mais periféricas, tá? Periférica no sentido de afastado do centro, tá? Onde existe uma centralidade e uma periferia aqui, ó. Aqui seria uma centralidade e tudo aqui seria uma região periférica, tá? Afastada do centro, no caso. Não necessariamente que tenha a ver com condição socioeconômica, esse tipo de coisa. E aqui mais dados, né? Violência. A cada 100 pessoas assassinadas, 75 pessoas são negras. São dados aí só para a gente ter uma ilustração do que a gente está falando, tá? Que esse processo ele é bem recente, tá? E várias coisas não tão resolvidas no caso. E aqui umas consequências, né? Mais recentes desse processo. São essas notícias aqui. Coronavírus é majoritariamente entre negros no Brasil, apontam dados do Ministério da Saúde. Pretos e pardos chegam a 1 em cada 3 entre mortos. Essa notícia é de abril, tá? Ela tá um pouquinho desatualizada. Hoje devem ter outros dados, tá? De abril desse ano. E qual é o principal fato? O coronavírus, ele não é racista, né? O coronavírus, ele vai pelas condições, né? Desigualdade social, estão principalmente associadas a essas questões, né? A moradias mais precárias, falta de acesso a saneamento, saúde, certo? E aqui essa outra notícia da BBC News Brasil, favelas serão as grandes vítimas do coronavírus no Brasil, diz líder de Paraisópolis em 18 de março, né? E hoje isso está se confirmando, certo? Pelo que a gente vê com os dados e tal, que as populações que mais morrem são as populações das periferias, tá? Então, era isso que a gente tinha por hoje, tá? Só esse resgate, né, histórico. E vocês têm alguma coisa para comentar? Alguma coisa para falar? Não. E aqui, ó, vocês estão. Deixa eu ver se dá para ver. Dá pra ver sim. Dá? Tá. Esse aqui era o nosso texto, né? Essa aqui era a atividade. Foi a nossa segunda atividade lá do início da quarentena, tá? Que era esse texto aqui. Tá? E daí, gente, eu não sei se vocês conseguiram fazer ou não, mas também não se cobrem muito, porque é um texto bem complicado. Os dados, as palavras que ele usa são bem difíceis, tá? Então não se cobrem muito, mas a ideia principal é o quê? É isso aqui, tá? É fazer a ficha de leitura, ó. 5 palavras-chave que retratem a obra, 5 palavras-chave que vocês acham que tratem do assunto, tá? Que o assunto tá, que o texto está falando. 3 ideias relevantes extraídas da leitura, tá? Daí pode ser qualquer trechinho que vocês acharem interessantes ali.
Daí vocês coloquem aqui o trecho, tá? Depois comentário. O que é o comentário? É o que vocês pensam sobre aquilo. Essa parte do texto me fez lembrar disso, disso, disso. Eu lembrei de uma história, certo? Eu concordo com isso. Não concordo com isso, porque isso, tá? É um comentário. São 3 comentários no caso. E depois a síntese era fazer um mini textinho com no máximo 10 linhas, tá? Pegando aquelas 5 palavras-chave iniciais, sublinhando aqui no texto, criando um título, para vocês reelaborarem tudo isso, tá? Eu não sei, vocês conseguiram fazer? Deixa eu tirar aqui agora. Sim. Consegui. Conseguiram mesmo? Sim. Sim. Eu fiz. Foi facilzinho É, até. também. Apareceram. Então tá bom. Eu vou mandar por e-mail, senhor. Tá, pode ser. Eu deixei ali o e-mail, tá? Sim, eu vi. Mais alguma questão, pessoal? Não. Eu não. Então semana que vem a gente vai continuar vendo essas questões de população, história do Brasil, tá? A gente tá vendo uma parte bem importante, tá? No ano de vocês, no 7º ano, o tema central é geografia do Brasil, tá? Então a gente só vai estudar Brasil, basicamente, tá? Tá. Desde formação social, formação espacial, formação socioeconômica, tudo que está envolvido com o Brasil, tá? Tudo que está envolvido com a geografia do Brasil. Incluindo questões naturais, né? Bioma, rio, tudo isso. Tá? Sim. Então, por hoje era isso. E daí eu peço que vocês saiam da conversa para poder criar a próxima, né? Para vocês conseguirem entrar na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Nossa.